Sinta a tua presença nesse lugar, Deus. O Senhor não fala. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Amiga, que saudade de você. Que bom que você tá aqui. Beijo grande, amiga. Boa noite, pessoal. Ah, obrigada, amiga. Você tá sempre linda, maravilhosa. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Jesus de hoje. Hoje, com a graça do Senhor Jesus, vamos viver um momento muito extraordinário na presença de Deus. Olha esse louvor. Vai fazer cumprir na hora certa. Jesus está falando com você, né, Carla? É por completo, pessoal. O Deus que começou a boa obra na sua vida, eu declaro no nome de Jesus que essa obra se cumprirá pela graça do Senhor. O Deus fiel que começou a boa obra na sua vida é o mesmo Deus fiel que vai terminá-la. Em nome de Jesus. Boa noite, amiga. Que bom que você está aqui, Esther. Muita saudade de você, amiga. Deve estar muito alta aí, eu acho, né? Pra vocês. Amém, Thaís. Glória a Deus. Thaís, você falou que não tem muito tempo que você tá por aqui, né? Eu acho que você falou da última vez que você me viu lá pelo TikTok. A primeira vez. Acho que eu lembro de você aqui. Acho não, eu lembro. Amém, Marcelo. Glória a Deus. Parabéns. Pessoal, você que está sentindo nesse momento agora de levar a palavra para alguém que você ama, compartilhe essa live com quem que você ama, com alguém que você ama, e seja um canal de bênçãos hoje na vida das pessoas que são especiais para você. Seja um canal de bênçãos que leva a palavra do Senhor, pois a palavra ela nunca entra vazia, sem que ela cause aquilo que o Senhor deseja que ela cause. Vamos começar o nosso encontro com Jesus de hoje louvando ao Senhor, porque o louvor torna o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma sensível à presença de Deus. Então vamos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Permitir que os nossos corpos, os nossos lábios, nosso clamor chegue até no céu. Levemos a nossa voz a Deus, o nosso clamor e a nossa súplica a Jesus Cristo, nosso Senhor.
é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos acompanha durante todos os dias da nossa vida. Se hoje nós estamos aqui é por meio da graça do Senhor, é porque a graça do Senhor não nos abandonou. Até este momento o Senhor nos trouxe e nos conduziu até aqui. A graça nunca nos abandona. É por isso que a palavra nos diz que a graça do Senhor nos basta e que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então, quando a palavra diz para mim e para você, a minha graça te basta, é porque é preciso que eu e você reconheçamos verdadeiramente todos os dias de nossa vida que podemos perder tudo. Os nossos planos podem falhar, nossos projetos podem se frustrarem, mas nós não somos capazes de viver sem a graça. Podemos perder todas as coisas, mas não a graça, porque é a graça que permite que a gente caminhe, que a gente chegue até aqui. É a graça do Senhor que nos sustenta. É a graça do Senhor que nos sustenta nos tempos de crise. Mas é a mesma graça que nos alegra nos tempos de abundância. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. E o nosso encontro com Jesus de hoje falará sobre o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Porque, como diz na palavra em Eclesiastes 3:1, há um tempo perfeito para todas as coisas debaixo do céu. E da mesma maneira que é o tempo da semeadura, do plantio, há também o tempo de colher tudo aquilo que se plantou. E hoje o Senhor quer falar com muitos aqui, que é chegado o tempo, filho. É chegado o tempo de colher muito daquilo que você vem plantando em mim. A sua recompensa chegou, assim diz o Senhor. Você está bem perto de alcançar aquilo que eu te prometi. E com isso eu quero falar, eu quero recitar para vocês o livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. E assim diz o Senhor nosso Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Vou repetir isso para vocês. Isaías 55, versículo 8 e 9. E assim o Senhor nos diz neste dia: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Amém. Vou colocar um fundo de oração aqui pra gente continuar, pessoal, aqui com o nosso encontro com Jesus. Você vai aprender por que delegar, como delegar. Você vai... Como é que tá o áudio pra vocês, pessoal? O áudio tá tudo ok pra vocês? Me respondam aqui nos comentários se a música tá um pouquinho alta. Então, vocês estão... O Renier tá perguntando meu tornozelo. Gente, graças a Deus, a minha recuperação, ela tá indo muito bem. Cada dia melhor, cada dia um pouco mais curada. Na verdade, eu já estou curada. Essa é a realidade do reino sobre a minha vida. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus por toda a cura que Ele derramou na minha vida nos últimos tempos. O Senhor derramou muita cura na minha casa, na minha vida, na minha família nos últimos tempos. Tenho um testemunho para vocês da minha avó, não sei se vocês sabem, mas a minha avó, ela recebeu uma cura muito milagrosa do Senhor Jesus. Ela passou por uma cirurgia no estômago e ela está totalmente curada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os últimos meses foram meses de muita cura dentro da minha casa e dentro da minha família. E os últimos meses vieram me ensinar sobre a plenitude da paz que você encontra quando você está vivendo o centro da vontade de Deus para a sua vida. Assim como diz no versículo que eu acabei de ler aqui com vocês, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim diz o Senhor: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E a verdade é que, mesmo que muitas vezes o Senhor não venha atender aquilo que pedimos para Ele, o que Ele faz em seguida é muito melhor e muito maior. Ontem eu postei um vídeo aqui para vocês, uma oração que foi conduzida por meio do Salmo 139, versículo 23, aonde Davi pede ao Senhor, suplica ao Senhor que Ele sonde o coração dele e conheça as suas emoções, os seus pensamentos, os teus caminhos.
Pois muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor, que no exato momento, aquilo que acreditamos ser o melhor para a nossa vida, aquilo que acreditamos ser o nosso desejo, na verdade, não condiz com aquilo que verdadeiramente desejamos em nosso interior. É por isso que a oração de Davi, a súplica de Davi a Deus era: Senhor, sonda o meu coração e conhece os meus pensamentos, conhece as minhas emoções, conhece o meu interior, Senhor. Quantas vezes que você esteve em dúvida do que pedir ao Senhor? Quantas vezes que você pensou, desejou algo, mas no momento da oração você teve dificuldade de continuar clamando por aquilo ali, por você não ter certeza se era realmente aquilo que você queria? Eu já me peguei assim algumas vezes na minha vida. Pedi coisas para Deus que lá na frente eu vi que eu não queria aquilo. E que dentro da obediência, do caminho que trilhei dentro da obediência, que na verdade é um caminho de busca que te leva a ser obediente. É a busca no Senhor que nos torna obedientes. Já falamos muito aqui sobre a nossa natureza em si não ser uma natureza obediente. Naturalmente, somos rebeldes. Quem conhece Pedro? Quem sabe sobre Pedro? Um dos discípulos de Jesus. O discípulo rebelde. O grande improvável. Ele era rebelde, ele agia impulsivamente. Tanto é que quando os discípulos estavam em alta tempestade, no meio do mar, sozinhos no barco, a ousadia e o instinto de Pedro foi o que levou a ser o único a caminhar sobre as águas com o Senhor. Havia audácia em Pedro, havia coragem em Pedro, havia um impulso muito forte em Pedro, e esse impulso muitas vezes ele conduzia também para o mal, não era só para o bem, fazia com que ele metesse os pés pelas mãos. Quando prenderam Jesus no Getsemane, Pedro feriu a orelha de um dos soldados. Pedro era naturalmente impulsivo, ele era rebelde, ele era improvável. Mas ele foi um escolhido. Foi aquele que Jesus olhou e disse: Pedro, pedra, sobre você edificarei a minha igreja. Então veja que apesar de haver tanta imperfeição em Pedro, ainda assim foi o escolhido de Jesus. Entre todos os 12 discípulos, foi aquele que o Senhor escolheu para edificar a sua igreja. Muitas vezes nós agimos como Pedro em nossas vidas. Agimos de maneira impulsiva. Metemos os pés pelas mãos. Quantos de nós já ouvimos esse ditado? Quantas vezes agimos sem pensar? Quantas vezes nós queremos soluções rápidas, mas que a longo prazo nos destroem? O que aparentemente hoje consertaria sua vida, amanhã acaba te destruindo ou tentando te destruir. Isso acontece quando nós tomamos uma atitude, uma decisão que não é forjada em Deus. Uma decisão que é tomada de maneira impulsiva e não por meio da vontade. Porque por muitas vezes, por mais que queiramos viver a vontade de Deus, nós vamos deixar a nossa vontade nos dominar e vamos acabar agindo por conta própria.
E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, muitas vezes vai chegar a permitir que a gente haja por conta própria, que a gente decida por conta própria, para que nessa decisão a gente possa aprender algo e retomar quando nos dermos conta, quando cairmos em si sobre o que estamos fazendo. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, é por isso que nós temos o direito de escolha. Mas muitas vezes, quando nós já estamos num caminho, desejando a presença do Senhor, desejando a condução do Senhor, desejando o governo do Senhor, mesmo estando nesse caminho de busca, nós não estamos isentos de cometer erros, de tomar más decisões, de errar, de pecar. O processo é gradativo, é contínuo, é um processo de vida. É uma decisão estar com Jesus, mas é uma decisão que precisa ser tomada diariamente. É preciso acordar todos os dias, abrir os nossos olhos e decidir viver aquele dia com Jesus. É preciso acordar todos os dias, abrir os olhos e não se esquecer de quem Jesus é. É preciso acordar todos os dias e convidar a presença do Espírito Santo a caminhar com você durante aquele dia. Pois quando eu sei que caminho ao lado de Cristo, sei que mesmo em muitos momentos de confusão, de incerteza, se caminho ao lado dele, mesmo que eu venha errar, a mão poderosa dele não permitirá que eu fique enganada. Então esta mesma mão poderosa, ela pega e me reconduz ao caminho que ele tem para mim. Mas nós não pegamos o Senhor de surpresa. Nossas decisões não são uma surpresa para o Senhor. Nossas más escolhas também não são surpresas para o Senhor. A palavra diz que todos os nossos dias de nossa vida já foram escritos por Deus antes que qualquer um deles existisse. O Senhor conhece o todo. É Ele que vê o plano completo. É Ele que vê a obra completa. E eu venho te dizer que é esse Deus que vê a obra, que vê o todo, que vê a obra completa. O que você vê hoje na sua vida é só uma parte, mas Deus vê o todo. E é por Ele ver o todo que Ele te entregou aquilo que é seu. Porque Ele não vê só até onde a sua visão limitada alcança. Ele vê o que você vai ser ainda. Não o que você pode ser. Na sua cabeça ainda é uma hipótese, ainda é uma sugestão, mas Ele não. Ele já viu você sendo aquilo que Ele te criou para ser. E quando você entra no plano perfeito, quando você entra no caminho do plano perfeito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida se cumpre. E a maravilha de andar com Jesus, uma das grandes maravilhas de andar com Jesus, de se permanecer fiel, mesmo em meio aos nãos, mesmo em meio às portas fechadas. A graça, o poder disso tudo é que quando você continua caminhando com Ele, mesmo em meio aos seus fracassos, mesmo em meio aos teus erros, mesmo em meio às suas más decisões, mesmo aos teus caminhos, muitas vezes equivocados e distorcidos, mas você continua ali, crendo naquele que te conduz, crendo naquele que caminha ao teu lado, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando me rendo ao Senhor,
Quando me rendo em viver a graça dele, em viver o plano dele, mesmo que eu venha errar, mesmo que eu venha me equivocar, aquilo cooperará para o meu bem, porque se o Senhor permitiu, é porque Ele tinha um trabalhar em mim perfeito dentro daquela história, dentro daquele trajeto. Nem sempre aquilo que parece mal é mal. Nem sempre uma porta fechada é uma porta fechada. Às vezes a porta que você encontrou fechada no seu caminho foi o seu maior milagre. Você só vai entender isso lá na frente. E essa graça, esse poder infinito que nós encontramos na presença de Deus. Ele me diz não hoje, mas amanhã Ele me surpreende com um sim que eu não poderia nem imaginar que Ele teria na minha vida. Mas quando eu alcanço aquele sim, eu vejo, uau, realmente o Senhor sempre sondou o meu coração. O Senhor sempre soube o que eu queria de verdade. É por isso que você me deu infinitos nãos. Glórias a Jesus por todos os nãos que o Senhor me concedeu. Porque isso me levou diretamente ao centro da tua vontade. E dentro do centro da tua vontade, conheci uma plenitude, uma paz que o meu espírito nunca antes conheceram. Essa é a graça toda de andar com Jesus. Nos últimos tempos, nos últimos 2 meses e meio, eu estive me recuperando de uma fratura séria no tornozelo. E mesmo não me movimentando, não caminhando normal, não fazendo as coisas que normalmente eu estava habituada a fazer, mesmo com tantas limitações, mesmo com tantos desafios, pensa, reaprender a andar, você tem que lidar com a dor, você tem que lidar com a frustração de não conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia. A maior parte das pessoas vai escolher murmurar em meio a situações como essa. Questionar a Deus o porquê que isso aconteceu. Mas em meio a todo esse processo em minha vida, eu conheci tanto da plenitude de Deus durante esses tempos. Uma plenitude experimentada na essência, na alma, no espírito. Uma plenitude que não tinha a ver com a plenitude ao meu redor, mas sim a plenitude dentro de mim, internamente. A paz que Ele me faz sentir quando eu vivo o centro da vontade dEle. É sobre você saber que você está aonde você devia estar. E que você não poderia estar vivendo nenhuma outra coisa diferente daquilo que se está vivendo. Por quê? Porque estou no caminho do Senhor. Porque busco por Ele todos os dias. Então, como eu poderia viver longe dEle se sinto a presença dEle constantemente em mim? Se sei que mesmo que eu não venha vê-lo em muitos momentos, se sei que mesmo em muitos momentos eu não consiga sentir Ele perto de mim, eu sei que ali Ele está. Porque a graça de caminhar com Jesus é que Ele nos sustenta em todos os tempos. Todos e todos e todos os tempos. Quando a tua fé tá, uau, você tá naquele fogo interno do Espírito Santo, onde a sua fé está muito fortalecida. Ele está ali naquele tempo presente. Mas quando você também está em momentos de crise, onde a sua fé, onde o inimigo e as circunstâncias tentam abalar a sua fé, Jesus é o mesmo e permanece ali do seu lado. E dentro de todas essas oscilações, dentro de todas essas circunstâncias que nós experimentamos ao longo da nossa vida, aquele que caminha com Jesus conhece o poder da presença de Deus em todo tempo. E durante este processo do tornozelo, quanto que o Senhor trabalhou no meu interior e vem trabalhando. O quanto de graça que Ele derramou sobre a minha vida. Mas eu vou contar algo pessoal para vocês. Eu mesma, interiormente, me desafiei a não questionar a Deus e a não reclamar
do que estava acontecendo, nem da limitação que eu estava enfrentando, nem da dor que eu tinha de suportar. Porque se o normal é murmurar contra Deus e reclamar daquilo que me acontece, o que acontece na minha vida quando eu faço o contrário do normal? Quando eu ajo de maneira contrária à realidade, ao mundo? Então eu me desafiei a continuar crendo na palavra, mesmo quando as circunstâncias estavam contrárias. E quando nós sofremos um acidente, quando nós recebemos algo, acontece algo na nossa vida que paralisa um pouco os nossos planos. Por exemplo, eu tinha projetos há 2 meses e meio atrás. Esses projetos não se concluíram. Nem o que eu pensei que seria foi. E uau, glórias a Jesus por isso. Minha mentalidade foi tão transformada durante este tempo. Minha visão tão ampliada, meu espírito tão forjado, minha paz tão amplificada, minha cura interior tão exuberantemente transformada de um jeito que só eu e Deus sabemos. Mas o que eu quero, você que está aqui comigo hoje, e se você se desafiasse também a parar de reclamar, a parar de focar nas tuas limitações, porque mesmo que eu não estava caminhando com as minhas próprias pernas, eu sabia que Jesus ainda assim estava me conduzindo sobre as águas com Ele. Porque a nossa realidade humana, aquilo que nós vemos, não é aquilo que acontece no mundo espiritual. Então é por isso que você ouve falar que quando os teus joelhos estão dobrados, eles te levam muito mais longe do que os teus próprios pés caminhando poderiam ir. Eu venho te encorajar hoje a usar diferente na sua vida, a começar a agradecer por aquilo que aparentemente está sendo um grande problema. Eu te encorajo a fazer isso. Experimente isso. Experimente ver o que acontece quando você aceita os seus desafios. Experimente ver o que acontece quando você aceita a sua cruz e convida Jesus a carregar ela com você. Experimente ver o que acontece quando você aceita a sua cruz e permite que através desta cruz o Senhor transforme você e lapide você. Experimente ver o que acontece com você, com o seu interior. Experimente ver qual é a cura que você pode alcançar se você parar de reclamar e ousar diferente. E não porque as pessoas estão vendo isso, mas porque Jesus está vendo isso. Mas porque o mundo espiritual está vendo isso. Mas porque Deus está vendo isso. Mas porque o Espírito Santo está vendo isso. Porque a Trindade está vendo isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso vê isso. Imagina o que acontece na sua vida se você mudar agora. As forças malignas perdem totalmente o poder sobre a sua vida. Totalmente o poder. Quer que as maldições sejam quebradas? Para de fazer da tua boca uma maldição e começa a usar essa boca para profetizar. Porque essa é a ousadia que a palavra te leva a ter. Profetiza sobre o seu vale de ossos secos, filho, ao invés de murmurar e de amaldiçoar. Porque quando você olha para um cenário contrário e vê morte, vê o fim, vê impossibilidades, uau, se chega no ponto de partida perfeito para viver o milagre.
Porque se eu estou diante de um cenário impossível, uau, é agora que o Deus do impossível age. Exatamente agora, eu não posso mais fazer nada, é Ele que faz. Então eu estou no local perfeito. Muitas vezes o Espírito Santo me levou nesse local de impossibilidade. E foi dentro desse local de impossibilidade que eu vi um milagre acontecer na minha vida. E quando isso acontece, dá vontade de você gritar para todo mundo ouvir quem Deus é e o tamanho do poder dele. A grande bênção de estar com Jesus é que você nunca está da maneira que as pessoas acham que você está. Mas quando você está com Jesus, você passa a viver a sua identidade. E quando você passa a viver a sua identidade, o Senhor te forja a não mais se preocupar com o que pensam de você, com o que acham de você. Porque o que importa é o que Ele pensa de você, o que Ele acha de você. O que importa é o que Jesus vê você vivendo com Ele no secreto. O que importa é o olhar de Jesus sobre a sua vida. É Ele que vê o todo. Ele conhece o início, o meio e o fim. Ele conhece toda a sua vida. Ele te formou nas entranhas da sua mãe. Ele te conhece antes mesmo que você estivesse no ventre. Assim como diz a palavra. E Ele conhece o todo da sua vida. Portanto, é Ele quem te define. É Ele quem te projeta. É Ele quem te sustenta. E é Ele que diz o que você é digno de receber. Portanto, muitas vezes aquilo que você mesmo não acha que é digno de receber, Ele, por te amar demais, te dá. Nós começamos esse encontro com Jesus falando sobre promessas. O tempo de cumprir promessas. Este tempo existe. O tempo da colheita existe. Assim como o tempo de chuva, há também o tempo de sol. O Senhor sabe exatamente o que Ele permite na nossa vida, nas estações certas. Permaneça fiel. Permaneça buscando o tempo de Deus. Busque a Deus em todo o tempo. Não foque no que está ao seu redor. Se concentra em você e na sua vida com o Senhor. Eu não estou falando para você ser egoísta e não se preocupar com os outros ou não estender a mão para quem precisa. Eu estou falando sobre a sua vida espiritual, sobre a sua relação com Jesus. Ela não pode depender das pessoas ao seu redor, do ambiente onde você está, das pessoas que te rodeiam, dos ambientes que você frequenta. A sua relação com Jesus é você e Ele. Então, se hoje você está fraco, exponha para Ele a sua fraqueza e não para os outros. Se você se sente em dúvida, se você se sente abatido, cansado, ou se você se sente extremamente animado, alegre, motivado, entregue todas as suas emoções a Jesus, pois Ele te conhece e Ele deseja que você mostre a Ele todas as tuas emoções. Aquele que te formou, Ele deseja viver uma relação de intimidade com você. Portanto, busque hoje no Senhor aquilo que você precisa.
E permita que o Espírito Santo te leve dia após dia a um caminho de transformação que te ensine a ser obediente, que te forje a caminhar para um caminho que te conduza ao centro da vontade de Deus. Tudo o que você precisa, você encontra em Jesus. E você só encontra Jesus na verdade. Eu não encontrei Jesus. Ele me encontrou. Não é pelo meu mérito, mas é pelo meu coração disposto a encontrar Ele. Seu coração está disposto a encontrar Jesus? Porque se estiver, Ele vai deixar certamente as 99 ovelhas e vai buscar você que se perdeu. Por isso não temas, pois aonde a tua mão não alcança, a dele alcança. Aonde a tua capacidade é limitada, a capacidade dele é de Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, do céu, da terra e tudo que existe. Ele é o Senhor. Então, quando você não souber o que orar, chame apenas por Jesus, porque há poder no nome dele, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, imaginamos, sonhamos ou pedimos. Há um novo tempo de Deus na sua vida. O Senhor deseja que você viva um novo tempo na presença dele. Já existe um novo tempo disponível para você. Vá buscar nas mãos de Jesus aquilo que já está disponível para ser vivido em sua vida. Há muito que o Senhor quer derramar sobre você e os seus. Há muita coisa que o Senhor já colocou diante dos teus olhos que você ainda não está vendo. Mas se você suplicar e clamar que o Espírito Santo de Deus toque nos teus olhos, Ele abrirá os teus olhos e te revelará tudo aquilo que Ele tem para você. Clame a mim e eu vou te responder, e te revelarei grandes coisas ocultas e insondáveis, assim diz o Senhor. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te revelar coisas grandes ocultas que não conheces. Portanto, para esse dia e para todos os outros, continue buscando o Senhor a cada batida do seu coração, pois Ele é contigo. E do mais, Ele fará tudo aquilo que Ele planejou. Pessoal, você que está aqui comigo, que deseja viver um propósito de 21 dias com Jesus, eu quero te convidar a conhecer uma devocional autoral. Vença os seus fracassos. Eu escrevi um propósito de 21 dias para que você possa viver no secreto, na presença do Espírito Santo. No secreto é aonde ninguém mais te vê, assim como está contido em Mateus 6,6. Quando você fecha a porta do seu quarto, ali você busca por Deus. Aonde ninguém mais te vê, os olhos certos te veem. Aonde ninguém mais te ouve, os ouvidos certos te escutam. Aonde ninguém mais te responde,
a voz certa te responde. Então silencia os ruídos e busque ouvir a voz do Senhor. Então eu quero te convidar a conhecer o meu devocional Vença os Seus Fracassos. O link está aqui na bio do meu perfil. É só você clicar naquele link. Lá vocês conseguem adquirir e também saber mais sobre tudo que vocês vão encontrar ao longo dos 21 dias do devocional. Esse projeto do livro Vença os Seus Fracassos foi algo muito importante na minha vida. Algo que eu vivi intrinsecamente com o Senhor ao longo do ano de 2024 inteiro. E o Senhor, desde o início, me revelou que aquele livro que eu estava escrevendo era um livro destinado a filhos específicos. Então, se você é o filho específico que Ele falou, eu declaro no nome de Jesus que este propósito de 21 dias chegará nas tuas mãos. Amém. Pessoal, nosso encontro com Jesus foi uma grande bênção hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui comigo. Obrigada pelo carinho de vocês, pela vida de vocês. Obrigada por derramarem aqui a fé de vocês, o coração de vocês nesse momento, a Deus. Esse fluir do Espírito Santo ele é tão poderoso porque estamos unidos pelo nome de Jesus com os nossos corações quebrantados a Ele. É por isso que os nossos encontros com Jesus são tão poderosos. É porque Ele está sobre nós. A graça e o fluir dele está sobre a nossa vida. E essa mesma graça é esse mesmo poder abundante que nos conduzirá pelo santo nome de Jesus para uma semana de muitas bênçãos. Uma semana cheia do governo, da autoridade, da presença e da graça de Deus. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês. E eu vou deixar esse nosso encontro com Jesus salvo lá no meu canal do YouTube. Para você que sentir no coração de assistir novamente depois. E também você que sentir de enviar para aqueles que você ama essa palavra. Amém, pessoal? Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um. E já estamos de volta com o nosso amado encontro com Jesus. Tchauzinho. Até já.